Oi, amores, como vocês estão? Espero que todos bem. Já estava com saudade de passar aqui para conversar um pouquinho com vocês e hoje deu certo. Vou aproveitar para abordar um tema que já faz algum tempo que está pairando aqui na minha cabeça, a respeito da rotina. Existe a rotina produtiva e a rotina improdutiva. Rotina é tudo aquilo que a gente faz frequentemente, seja diária, seja semanal, enfim, que a gente repete, né? Muitas vezes de forma inconsciente, já acabou se tornando um hábito e a gente nem se dá conta mais de que está repetindo aquilo de forma cíclica muitas vezes. E o que eu gostaria de trazer para vocês aqui é uma reflexão acerca disso. Vamos falar um pouquinho a respeito da rotina improdutiva. É tudo aquilo que a gente faz, até de maneira inconsciente, que está fazendo o efeito contrário aos resultados que a gente deseja. Não é o meu caso, mas tem muita gente, por exemplo, que tem o costume de beber todo final de semana. Mesmo agora em quarentena, as pessoas compram bebida, levam para casa, reúnem ali poucos amigos, mas mantém aquela frequência, aquele hábito de consumo de bebida alcoólica, que além de ser um desperdício de dinheiro, é uma caloria vazia, é um prazer momentâneo. Você toma ali um tanto de bebida, passa o efeito e não acrescentou em nada na vida, né? Entre outras questões também, por exemplo, o hábito de pedir comida em casa, o hábito de chegar em casa e ficar jogado no sofá, sem dedicar um tempo para algo que seja produtivo na vida da gente. Enfim, existe N rotinas improdutivas que muitas vezes a gente traz de longo tempo, sem pararmos para analisar a respeito disso, né, do que está acrescentando na nossa vida. Mas o meu foco aqui é falar a respeito da rotina produtiva, que é isso que eu desejo que vocês consigam desenvolver. Ninguém nasce disciplinado. A gente, né, já cria uma rotina eficaz desde criança. Não existe isso, né? E a gente também tem essa possibilidade a qualquer momento de mudar isso. Uma rotina eficaz para mim e produtiva é aquela que você consegue incluir no seu dia, na sua semana, momentos de estudo, momentos de práticas relacionadas à sua parte espiritual, religiosa, enfim, isso deixo bem livre aí para a palavra que você queira usar. Uma rotina alimentar adequada, uma rotina de exercícios físicos adequados e até mesmo uma rotina de relacionamento com as pessoas que você gosta, né? Para que não se percam ao longo do tempo o contato e a proximidade com algumas pessoas, especialmente agora nesse momento de quarentena que a gente não está podendo encontrar as pessoas, né? Ter aquele momento de proximidade, mas para isso que existe as redes sociais, o WhatsApp, enfim, não deixe de ter uma rotina de contato com as pessoas que te importam e diga sempre isso a elas, né? Enquanto há tempo, como se diz. Uma rotina eficaz, uma rotina produtiva, ela depende muito de disciplina. Eu acho que essa é a palavra chave de todo o processo, junto também com a constância, com a continuidade. Eu costumo dizer que algumas questões são como um medicamento, embora eu não goste de usar medicamento, tá? Mas para esse exemplo eu acho que cai bem. O medicamento só faz efeito quando você toma ele regularmente. Alguns são para tomar de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, e ele começa a fazer efeito quando já tem uma certa concentração do ativo dentro do seu corpo. Ou seja, você não vai tomar a primeira dose do medicamento, exceto que ela seja dose única, óbvio, né? Agora, e daqui 5 minutos começar a fazer efeito. Não é assim, leva um tempo, né? Assim como em todas as áreas da vida da gente, se você prestar atenção. Nos estudos a mesma coisa, você não entra na faculdade e sai formada dali 6 meses, isso não existe. Então tem toda uma sequência, alguns níveis que a gente vai subindo para então conquistar os objetivos que a gente tem. É muito importante que você tire um momento do seu dia, no final de semana, enfim, para analisar como está a sua rotina, especialmente com relação à gestão do tempo. Isso também é fundamental. Avalia no que você está gastando o seu tempo, quanto que você tem dedicado ao trabalho, o período, por exemplo, que você vai para o trabalho. Algumas pessoas moram
em cidade grande, tem um certo tempo de deslocamento, se bem que hoje em dia várias estão de home office, mas vamos considerar quem sai, né, de casa, quem está trabalhando fora já. Então veja ali se você leva 30 minutos, 1 hora de deslocamento entre a sua casa e o seu trabalho e tenta otimizar aquele tempo. Não fica só ouvindo, sei lá, programas de bobagem no rádio, ou às vezes um Spotify de uma coisa desnecessária, ou mesmo músicas que não acrescentam muito no seu dia. Tenta otimizar e aproveitar o tempo livre que você tem para se alimentar de informações úteis, tá? Nessa avaliação de como está a sua divisão do tempo no dia, procure dedicar em torno de mais ou menos uns 30 minutinhos para você tirar um momento para relaxar, para ler a respeito de alguma coisa que você gosta, ouvir um áudio de qualidade. Eu tenho alguns que eu uso no meu dia a dia, inclusive compartilho nos meus projetos de nome Despertar da Consciência. Quem já esteve comigo sabe. Eu incluo esses áudios como uma prática diária. Alguns, inclusive, eu já venho praticando em torno de quase 1 ano. E sem sombra de dúvida, assim como eu falei a respeito da medicação, a frequência, a disciplina, a constância vai fazendo algumas pequenas modificações na nossa maneira de agir, de nos comportarmos, de pensarmos, e os resultados, por sua consequência, já vão mudando também, né? Tudo é uma questão de você plantar, dar o tempo de germinar e você colher. Assim também funciona na alimentação, no treino. Um exemplo, a primeira mudança que eu fiz lá a partir de 2 de setembro de 2013, que foi quando a minha vida mudou de fato, e eu decidi recomeçar a me cuidar, foi a água em jejum. Pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas muita gente não tem esse hábito. Foi algo que eu incluí na minha rotina naquela oportunidade, que abriu espaço para eu conseguir fazer outras modificações também na minha rotina diária. E graças a Deus e também a essa manutenção diária, né, como eu venho citando bastante essa palavra, às vezes semanal, tá? Nem tudo eu faço diariamente. Foi trazendo mais fortalecimento para mim. Eu incluí essa mudança, depois eu fiz essa mudança, incluí o consumo de água, depois eu mudei questões com relação ao meu almoço, ao meu jantar, incluí as atividades físicas também, que passaram a fazer parte da minha rotina sempre, 100% de tempo. Hoje em dia eu tô dando um descanso de domingo porque a academia não abre e eu decidi me dar esse descanso. Mas de maneira geral eu treinava todos os dias porque passou a fazer parte da minha rotina, deixou de ser um sofrimento para ser algo prazeroso, algo até comum. E é bem interessante porque eu sou geminiana e dizem, né? Eu não acredito tanto nessa questão de signo, mas dizem que os geminianos adoram coisas novas e diferentes o tempo todo. Eu acho que isso é uma grande bobagem. Isso tudo vem da nossa organização, dos resultados que a gente deseja para a vida da gente e de como fazer isso acontecer, né? E eu pude ver na prática que realmente estabelecer uma rotina produtiva, uma rotina eficaz, fez toda a diferença, inclusive assim na parte profissional, na parte financeira, na parte de relacionamentos como eu citei no início, enfim, de uma maneira global, assim, realmente fez diferença na minha vida de uma forma positiva. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Pare para pensar, avalie, nem que você coloque no papel. Eu não gosto muito disso, mas tem gente que prefere. Anota ali tudo bem certinho, como tem sido a sua rotina diária. Coloque também o que você pode fazer para modificar aquilo. E comece com pequenas mudanças. Às vezes uma coisa mínima lá na frente traz um fruto, um resultado excelente, como foi comigo. A primeira mudança que eu coloquei na minha vida foi a água em jejum. Por isso que o meu primeiro desafio dentro dos projetos que eu desenvolvo é esse. Porque foi um caminho que eu segui e foi muito produtivo para mim. Obviamente que ao longo do tempo foi incluído e mudado muitas outras coisas, né? Mas era essa a mensagem que eu tinha para compartilhar. Espero que tenha sido útil. Depois comentem aí o que vocês acharam. Um beijo e até a próxima.